E penso também como a história fica sem esses pedacinhos perdidos. Olá, meus amores, com dor no coração do incêndio no Museu Nacional e tanta coisa que se perdeu, eu decidi resgatar esse livro aqui que eu nunca tinha lido e que propõe pensar um museu da arte perdida. Será que a nossa relação não só com a arte, mas com o mundo seria diferente se muitas dessas peças ainda estivessem aqui participando da nossa forma de contar a história? Bom, considerando a história da arte que nos foi contada até agora, com um viés bastante eurocêntrico, masculino e branco. Agora, existem diversas formas de uma obra de arte se perder. Ela pode, por exemplo, ser roubada. Lá nos anos 60, que a arte começou a ter uns preços bizarros, o roubo de arte se profissionalizou, virou um crime organizado. Na Itália, entre 20 e 30 mil obras são declaradas como roubadas anualmente. Eu fiquei chocada. E em 1976, 118 Picassos foram roubados do Palácio Papal em Avignon, na França, com direito a muitos chutes e socos e violência. Olha essa história. Em Estocolmo, dia 22 de dezembro de 2000, 2 carros explodiram no meio da cidade. A polícia achou que era ataque terrorista e foi ver. Enquanto isso, uns caras usando máscaras e armas entraram na Galeria Nacional gritando, ameaçando a galera, uma coisa assim meio Caça de Papel. Daí eles pegaram umas pinturas, inclusive 2 Renoir e um Rembrandt, e saíram vazados, fugidos de barco. Um Renoir foi encontrado em uma busca de drogas em 2001 e o Rembrandt e o outro Renoir foram encontrados em uma busca do FBI em 2005. Outro roubo bem famoso foi do Museu Isabella Stewart Gardner em 1990. 2 ladrões vestidos de policial bateram na porta dos fundos do museu numa noite qualquer, dizendo que tinha tido alguma reclamação de perturbação e tal. Os guardinhas deixaram eles entrarem e logo eles foram amarrados e desligaram as câmeras de segurança e roubaram 13 obras, incluindo um Rembrandt, um Vermeer e um Manet. Obras também podem sumir em guerras, né? Sim, a gente sabe que muitas coisas são roubadas na guerra, os gregos e os romanos já faziam isso. O Napoleão foi o cara que institucionalizou o roubo da arte, ele tinha inclusive um comitê dedicado a isso. A Segunda Guerra, então, nem se fala, os nazistas eram colecionadores assíduos. Em 2003, durante a invasão do Iraque, o Museu Nacional de Bagdá teve mais de 15 mil objetos desaparecidos no curso de poucos dias. Ao que parece, alguns roubos foram de oportunidade, mas a maioria premeditado. Acidentes como o incêndio do Museu Nacional também são uma maneira de se perder obras de arte. Um incêndio em Alcázar, em Madrid, em 1734, destruiu mais de 500 pinturas, inclusive telas do Rubens, Tiziano e Velázquez. A tela do Velázquez era a expulsão dos mouriscos e ele ganhou uma competição com essa pintura. Ela foi super importante para ele no começo da carreira. A pintura era o anúncio de um decreto pelo rei Felipe III e por pouco a tela As Meninas também não foi queimada nesse incêndio. Um funcionário cortou a tela da moldura, enrolou e jogou pela janela. Outro incêndio desastroso da história foi o do Palácio de Whitehall em Londres, que era a residência dos reis ingleses até 1698. O palácio tinha mais de 1.500 quartos, era maior que Versalhes e o Vaticano, e nesse incêndio foram perdidos um Michelangelo, um Rubens, um Bernini. Recentemente também em Londres um depósito pegou fogo e destruiu obras do Chris O'Feely, do Damien Hirst e a cabaninha da Tracey Emin. Obras de arte também podem sofrer de iconoclastia e vandalismo. A fonte do Netuno em Florença, por exemplo, foi vandalizada algumas vezes e por bobeiras, tipo pessoas que vinham na fonte lavar a roupa. Mas ela também teve algumas partes roubadas, tipo um sátiro de bronze. E em 2005 uns estudantes subiram na estátua para tirar uma foto e quebraram a mão direita e parte do tridente do Netuno. O iconoclasmo, diferente do vandalismo, tem um motivo político ou religioso. Por exemplo, as pornografias do Marco Antônio Raimondi, que lá em 1524 foram destruídas pelo Papa. E nós, seres humanos que estamos aqui se achando a última bolacha do pacote, mas totalmente vulneráveis diante da natureza, né? Atos da natureza. O vulcão Vesúvio, por exemplo, soterrou a cidade inteira de Pompeia, inclusive pinturas, afrescos, esculturas, joias, moedas e outras obras de arte. Em 1997, um terremoto em Assis destruiu os afrescos do Giotto, que por um milagre puderam ser restaurados quase sem perdas. Os afrescos do Giorgione em Veneza foram desaparecendo com a umidade na cidade. Uma inundação em Florença em 1966 destruiu um monte de livros, manuscritos, obras de arte, inclusive o crucifixo do Cimabue de 1288. O lado positivo é que depois dessa inundação, as técnicas de restauro
restauro e conservação avançaram bastante. Tem algumas obras de arte que são feitas para durar pouco, são trabalhos temporários. A performance, por exemplo, podem existir registros e resquícios da performance, mas ela só aconteceu uma vez em um lugar, em um dia, em um momento específico. O Lai fez uma performance em 76 que ele posicionou fotografias não fixadas nas paredes de uma galeria, e aí quando ele acendeu as luzes, as fotografias desapareceram em menos de 30 segundos. O Van Eyck, lá nos idos de 1400, fazia decorações para eventos da corte que a gente nunca vai ver. As intervenções temporárias do Cristo e da Jeanne-Claude eu amo. Eles embalaram uma ponte em Paris que mais de 3 milhões de pessoas viram e andaram por cima, instalaram portões de pano no Central Park, entre outras coisas. Bom, mas você também pode ser um colecionador e decidir que não gosta mais do trabalho que você comissionou e mandar apagar, como o mural do Diego Rivera no Rockefeller Center. Ele aprovou um desenho, mas no meio do caminho decidiu colocar o Lenin junto do Rockefeller. A família não gostou, pediu para ele apagar o Lenin e ele disse que preferia que o mural inteiro fosse apagado do que apagar o Lenin. Então o mural foi apagado. Tem muitos artistas que inclusive destroem os seus próprios trabalhos, ou porque não gostaram, ou porque, sei lá. O Michelangelo queimou vários desenhos antes de morrer. Tem um trabalho do Robert Rauschenberg que ele pediu um desenho pro de Kooning e o trabalho dele era apagar o desenho do de Kooning. É um desenho apagado. Achei o Vasari muito ponta firme. Além de biógrafo do Renascimento, ele era artista e ele foi contratado para fazer uma reforma numa igreja. E aí nessa igreja tinha um afresco do Masaccio que ele gostava muito e não queria apagar. Daí o que ele fez foi construir uma parede falsa e pintou por cima. Isso só foi descoberto 300 anos depois, quando a igreja foi renovada. E tem as obras que se revelam depois dos restauros, né? Olha essa moça. Agora, olha depois do restauro, outra pessoa. E esse retrato do Dom Ramon do Goya, que na verdade foi pintado em cima de um retrato do Joseph Bonaparte. Acho que ele não queria que as pessoas vissem que ele fez um retrato do Bonaparte. E tem histórias das artes perdidas que a gente nem sabe se são reais ou se são lendas, tipo Atlantis. Eu fico pensando quanta coisa ainda pode ser encontrada e que pode mudar a nossa maneira de contar a história. E penso também como a história fica sem esses pedacinhos perdidos. Esse livro é bem bom. É em inglês, mas eu vou deixar de qualquer forma lá na lojinha da Amazon. Quem quiser comprar, o link tá aqui na descrição do vídeo. Amores, beijo pra vocês, amo, tchau!